Toda marca começa por um motivo, e é isso que a gente busca entender aqui. As histórias por trás das marcas, das decisões e de cada pessoa que faz alguém se tornar uma referência. E hoje, no Pode Virar Referência, eu recebo a Estela de Souza, publicitária, estrategista de marcas e alguém que entende de branding, não só como profissão, mas como estilo de vida. E com uma trajetória ali marcada por liderança, escutativa e muito estudo, a Estela mostra que dá para ser forte mesmo com leveza. E é isso que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dela, a história por trás da referência. Estela, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te ter aqui. Tô Júlia, animada com a muito sua obrigada. participação. Nossa, eu também tô bastante animada. Fiquei bem feliz quando você me chamou, porque assim, né? É... Tô um pouquinho nervosa, talvez. Talvez, Talvez. né? Mas eu espero trazer aqui mensagens, falar coisas que possam aí agregar na sua vida, que possam agregar na vida de quem estiver acompanhando. E também, né, aprender coisas e escutar coisas que vão agregar pra mim também, porque é isso, a vida é um constante aprender. Perfeito. Estela, para a gente começar essa conversa, me conta um pouco sobre a sua liderança, de onde vem essa visão, porque foi algo que você aprendeu, viveu ou precisou assumir liderança da sua vida. Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, a liderança, ela foi tudo isso aí que você falou pra mim. Foi algo que eu aprendi, que eu vivi, que eu tive que colocar a cara a tapa pra poder fazer. Na verdade, meu primeiro emprego foi como trainee de professor de inglês. E aí eu tinha o contato direto ali com os alunos. E querendo ou não, eu era uma adolescente no meio de um monte de adolescentes. Então já começava aí eu ter que me portar com uma certa liderança. Não no sentido de ser superior àqueles alunos, mas no sentido de inspirar aqueles alunos a quererem estudar, a tirarem suas dúvidas. Então tudo isso começou ali. Até então eu não fazia ideia do que era liderança, eu achava que liderança era cargo de chefia, era você ser chefe. Mas aí foram se passando os anos, me tornei professora, e aí estando em sala de aula ali também exercendo ali a função de líder para aqueles alunos, ainda não me reconhecia como uma líder até então. E eu tive alguns líderes, alguns chefes que eu chamo de líderes e alguns chefes que eu só chamo de chefes. Mas eu tive alguns chefes que foram líderes para mim, que eu sempre carreguei como uma inspiração e eu sempre pensava assim: eu quero passar as minhas aulas assim, eu quero agir na minha vida assim. E aí, a última coordenadora que eu tive antes de eu sair da vida de professora e começar a minha empresa e começar na minha área mesmo, a última coordenadora que eu tive, ela foi uma mulher excepcional na minha vida e ela foi a pessoa que deixou bem claro o que eu fazia era liderança, sem contar também que ela era a pessoa que me cobrava em ser líder, além do que o que eu já era, porque eu tinha ali minhas características de liderança, mas eu não me enxergava como tal. E não é assim que um líder tem que ser. Então, tinha muitas coisas que eu pecava, ainda peco, mas a liderança dela me ajudou a enxergar isso e ela falava o tempo todo pra mim que era pra eu estar em um patamar muito acima do que o que eu estava e que tudo dependia de mim e realmente dependia de mim. Foi aí que eu comecei a entrar mais em liderança, em entender o que é liderança, em exercer a liderança na minha vida. E eu vi que eu já fazia isso na minha vida pessoal mesmo. E é por isso que eu falo que eu comecei com esse discurso, essa bandeira, né, de que liderança é um estilo de vida. Porque eu conheci muitos estagiários que eram muito mais líderes do que chefes. Sim. Quando a gente fala de liderança, a gente tem uma barreira ali, né? A gente tem que se posicionar como tal, mas a gente ainda não sabe o que que é ser líder, né? E por a gente ser mulher, jovem, como foi esse posicionamento de liderar a equipe, até mesmo dentro da sala de aula, né? Que você deu aula de inglês
fluente em inglês. O que que você aprendeu nessa fase? Porque além de você ser jovem, tem essa questão de ser mulher. Como que foi esse posicionamento dentro da sala de aula e também com as equipes que você trabalhou? Olha, que pergunta boa, porque eu tenho muitas histórias para contar. Eu tive um líder, Rafael, é o nome dele, maravilhoso, maravilhoso. Mas era um homem, né? Então eu tenho essa perspectiva. Um ato de liderança do qual eu tinha com ele, do qual eu não sabia, hoje em dia eu vejo que eu consegui, ele fala isso pra mim, né? Ele já falou isso algumas vezes, e ele inclusive falou isso em um evento que teve da empresa na frente de todo mundo. E ele falou isso, então tem até um vídeo disso. Mas ele falou assim que eu fui uma pessoa que não deixava ele ficar na zona de conforto. Então ele o tempo todo estava sempre aprendendo a ser uma pessoa melhor por minha causa. E eu não sabia que isso era um ato de liderança. Eu achei que era apenas porque a gente tinha uma certa amizade, né? Então eu achava que era mais por isso. Mas não é. O que que acontece? Ele era chefe, ele também era jovem, né, na época. Ele era chefe e ele tinha uma mania de falar assim: "Não quero como vocês vão fazer, não quero saber como vocês vão fazer isso, se vira, façam". Ele falava assim porque era o tipo de liderança do qual ele tinha o exemplo. E aí chegou eu na vida, na vida dele, né, como funcionária. E aí eu sempre questionava, eu sempre falava, tá, mas você quer que a gente resolva isso, mas sem dar orientação, a gente não sabe como resolver isso. Então eu sempre tirava ele da zona de conforto, sempre fazia ele ficar pensando. E não somente isso, quando eu ia falar alguma coisa, ele me interrompia, eu deixava isso bem claro. Mas não era de um jeito grosseiro. Eu sempre falava assim: eu não terminei, deixa eu só terminar rapidinho. E aí ele começou com essas atitudes assim que eu tinha, e isso sempre foi muito natural meu, não era. Não é aquela coisa de, eu quero lacrar aqui no meu serviço. Não, eu sempre fui assim mesmo. A minha mãe às vezes até fala que, às vezes ela me chama de bicha grossa. Sabe como você é bicha grossa? Mas não é. Infelizmente ou felizmente, eu sempre fui assim. E aí, essas minhas atitudes faziam com que ele parasse e ficasse, olha, realmente, peraí, deixa. E aí eu lembro de uma reunião da qual eu estava falando, e ele foi falar, aí depois ele parou, e aí nisso que ele parou, que eu terminei, que eu concluí, ele deixou bem claro, ele falou assim, nossa, eu ia falar um negócio, mas você estava falando e eu notei que eu ia te cortar. E aí eu resolvi voltar atrás. E aí depois ele foi lá e falou realmente o que tinha. Então, é, eu tenho esse exemplo, assim como eu também tenho exemplos diferentes de eu falar alguma coisa e ser completamente descredibilizada por aquilo que eu falei, e vir um homem falar a mesma coisa e ele ganhar o crédito por isso. Então, são coisas que acontecem no mercado de trabalho, não tem como fugir, nada é perfeito na vida. Mas eu tenho várias nuances, assim, né? Eu já Vários trabalhei em muito acontecimentos, lugar. né? Muitos acontecimentos, muitos Nossa, acontecimentos. realmente essa questão pega bastante, por conta até mesmo do empreendedorismo, quando a gente tem uma visão sobre empreender, negócio, a gente fica se questionando como que tá o posicionamento dele, ainda mais você, que é especialista em brand, em posicionamento, como que tá o posicionamento dessa pessoa? Que foi aí que surgiu a semente, eu acredito, né? Mesmo você trabalhando ali com liderança, com chefe, com meta. Eu acredito que foi surgindo essa inspiração. Como que foi o início da sua vida empreendedora? Quando que você começou a pensar sobre isso, Estela? Olha, eu sempre pensei sobre isso. A Quem verdade é nunca, que eu né? sempre. Exato. Eu sempre. Quando eu comecei a dar aulas, a primeira coisa que eu falei comigo mesma foi: eu não vou dar aula para sempre. E isso para mim era óbvio, era certeza, eu não ia dar aula para sempre. Acontece que eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, por assim dizer. Então eu achava que eu nunca estava pronta e que tudo que eu tinha que fazer tinha que sair perfeito, porque se não saísse perfeito ia dar tudo errado. E
E aí, assim, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu não tinha conhecimento suficiente para poder fazer, e que eu tinha que estudar mais teoria, que eu tinha que ver mais case, que eu tinha que isso e aquilo. Mesmo na faculdade, né? Muitas aulas que os meus professores passavam era coisa assim que para mim era meio óbvio de eles estarem falando. E eu não tô falando de, por exemplo, vamos falar do McLuhan, vamos falar de signos e tudo mais, que são coisas específicas que tem na publicidade, sim. Mas comportamentos ou até mesmo visões, coisas assim que parecia que para os meus colegas de faculdade era uma novidade, era uma coisa, nossa, existe isso? Como assim? E para mim era, gente, isso não é óbvio? Isso não é, sabe, não é o correto, não devia ser assim sempre. É, só que, mesmo assim, eu ficava nessa de não, eu tenho que pagar minhas contas, o boleto não vai esperar eu ficar rica, tenho que fazer as coisas. Até que um dia eu tive um burnout, e aí eu parei, tive que dar uma pausa, fiquei mais de um ano parada. E quase nesse mais de um ano, quando eu ainda não tinha completado um ano, eu conheci uma mulher maravilhosa da qual chegou pra mim e falou assim: por que você tá esperando pra abrir o seu negócio? Por que você só não abre o seu negócio? Você conhece essa mulher, Ju? Será que eu conheço, Estela? Será que você conhece? Onde você conheceu ela, né? Foi pelo LinkedIn, talvez? Foi? Nossa, como você sabe que foi pelo LinkedIn, Júlia? Gente, quando eu conheci a Estela, a gente se conheceu através do LinkedIn e foi muito engraçado, porque quando você entra no LinkedIn ali no início, você começa pensando, nossa, o pessoal só quer lead, só quer me vender alguma coisa, ninguém tá pensando no meu serviço, em me conectar, que é o que a plataforma faz como missão ali, né? Conectar, criar uma conexão. E a Estela me mandou uma mensagem realmente pedindo isso. Vamos bater um papo, eu tenho umas perguntas para você. Queria entender um pouco mais sobre o seu negócio. E foi assim, conexão, né, Estela? Porque eu apresentei ela para o grupo da CAMI, a Comunidade de Apoio a Mulheres Empreendedoras aqui de Mogi. E aí só foi alavancando ali a situação, porque a Estela me contou que ela também queria abrir a empresa e mesmo sendo uma empresa que envolve marketing, né, Estela, não tem que ser como que fala, uma guerra entre as duas, não é isso, muito pelo contrário, a gente se juntou, criou parceria, eu ajudei ali ela a sair dessa estaca zero, falar assim, eu não, falta ainda, falta um pouco de conhecimento, falta um pouco de posicionamento, eu não sei como começar, e aí ela já lançou. E aí, Estela, eu lembro que você estava com uma ideia de outro nome para sua empresa, né? Então vamos contar um pouquinho sobre a Lefei agora. Como que foi o nascimento da borboleta ali? A minha borboletinha, tão linda. Olha, tem muitos significados, Lefei. Se você quiser saber mesmo, eu adoro falar disso, não vou mentir. É a menina dos meus olhos, na verdade. É, a Lefei significa a fada. E por que que a fada? Uma parte, né, uma coisa que faz parte do propósito da Lefei é justamente trazer o sonho que a pessoa tinha em relação à empresa dela. A Júlia, você comentou, né, que é marketing e tudo mais. Não é exatamente marketing, envolve o marketing, mas ela não é uma agência de marketing apenas, né? Ela é mais focada no endomarketing. Aí muitas pessoas ficam, nossa, mas o que que é endomarketing? O que que é Se isso? confundem, né? Exato. Explica um Assim como pouquinho. confundem. Exato, assim como confundem marketing com branding. E eu no início tinha mesmo essa ideia de ser muito mais focada em marketing do que em outra coisa. Mas aí, conforme eu fui montando, estruturando, eu vi que, olha, eu acho que o marketing do qual a gente conhece, a gente fala, né, do qual é o seu marketing, a sua empresa, não é exatamente a área da qual me encanta, né? Não é exatamente isso. A minha área é realmente
de ter que lidar com pessoas dentro do corporativo, de montar estratégias corporativas voltada à imagem, a posicionamento, não somente a divulgação, né, mas também a imagem de dentro para dentro e não o de dentro para fora, que normalmente as pessoas olham o branding somente, como que o nosso público vai enxergar a gente, mas a gente também tem que pensar como que os nossos funcionários vão enxergar a gente, e é essa parte da qual eu estou aqui nos bastidores atuando, né? E aí, a Lefei, que vem de a fada, vem disso, né? Vem de você trazer, a gente tem essa questão de conto de fadas, vinha a fada madrinha da Cinderela e ajudar ela ali no sonho dela. E aí, a gente tem também a questão de que por ser sonho e por ser magia e por ser fada, então são todos signos que eles se conectam em um só. E a borboleta em si, na verdade, eu fiz ela pra ficar naquela incógnita, né? Se chama a fada e a asa de borboleta, mas também pode ser interpretada como asa de fada. E a borboleta, ela significa transmutação. Ela é você sair do seu casulo, bater suas asas e voar, né? Então traz toda essa mensagem, somente o nome dela é feio. É claro que não é uma mensagem que ela é levada, eu não vou chegar no meu cliente e vou ficar falando que é tudo isso, a não ser que ele pergunte e queira mesmo saber, né? Mas para mim esse significado, ele tem valor. E toda vez que eu penso no peso que o significado do nome e da logotipo da minha empresa tem para mim, tudo faz muito mais sentido ainda. Então, o foco da Lefei é ajudar empresas que estão ou começando, ou empresas que estão passando por desafios como rotatividade de funcionários, como falta de posicionamento, como estagnação, né? Não consegue crescer mais, nem em lucro, nem mesmo fazendo, investindo ali em marketing também não cresce mais, ou enfim, né? E aí isso acaba podendo se tornar um pesadelo ali pro dono, pra dona daquela empresa. Nossa, eu que tinha o sonho de resolver um problema no mundo com essa minha empresa, agora eu tô tendo um baita de um pesadelo, uma dor de cabeça. E o foco da Lefei opa, vem cá, vem lembrar o porquê que isso é um sonho seu. Não é um É, pesadelo, não pode ser um você vê pesadelo. como a gente conecta marcas a partir daí, né? Do posicionamento da marca, né? Que a gente fala bastante sobre contar a sua história, se conectar com o seu público. E a Lefei é justamente isso. Opa, cadê os objetivos ali? Vamos realinhar para a gente poder seguir em frente com os funcionários também sabendo desses objetivos, né? Estela, é muito importante estar alinhado todo mundo. Sim, é muito importante. É muito fácil você ter ali a sua missão, visão e valor, você colocar ali no onboarding do seu funcionário, você colocar ali no treinamento de um dia, de uma semana ou de um mês do seu funcionário, e aí passou disso, ele nem lembra mais, porque nem mesmo você acredita ou nem mesmo você atua dessa forma. Então, quando a gente encontra, por exemplo, donas, CEOs, que a empresa tem um valor e eles não seguem aquele valor, rebrand, meu anjo. É. Ou você faz um rebrand ou você vende a sua marca para alguém que tem aqueles valores para poder sustentar e fazer a empresa crescer, fazer a empresa viver. Exatamente. A gente fala bastante sobre sempre pensar ali sobre a sua conexão com o seu público, né? Será que está realmente ajustado? Vamos refazer ali um pouco das metas, um rebrand, talvez renovar a marca. Todas essas questões a gente também pensa, né? E quando a gente Exato. fala sobre se conectar, o que que você vê sobre a diferença da pessoa querer se conectar com o seu público ou só aparecer ou só vender? Como você trabalha com brand, com corporativo, né, de empresas, como você pensa que eles devem se posicionar nesse sentido? Você diz os CEOs ou você diz a empresa no A geral? empresa mesmo, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que acabou.
Por exemplo, né, um caso muito comum que eu já vi bastante ali pela internet, alguns cases, o fundador morre e aí os filhos assumem. Nossa, isso acontece direto. Como que você pensa que essa empresa deve continuar, né? Porque tem a diferença, lógico, do hereditário querer apenas a empresa dando sucesso, mas aí vai ter uma rotatividade alta de cliente, vai ter todos os problemas que a gente já sabe, né? Então, como que você vê que essa posição deles pode mudar? Qual que é a solução que você vê aí? Porque o marketing Olha, é enorme, né? Então, falando um pouco sobre sim. posicionamento. Olha, eu vou trazer um exemplo da época que eu era professora. Na época que, aliás, na época que eu era trainee, antes mesmo de ser professora. A gente estava lá, éramos 4 pessoas na parte de inglês, quando eu dava aula só de inglês. 3 professores e eu como trainee, como estagiária de todos os outros ali, né? E aí, teve um dia da qual, o que que acontecia muito? Um aluno começava inglês, porque o pai obrigava a fazer o inglês, não gostava da aula, culpava o professor, falava que não queria ir porque o professor era chato, que o professor não sabia ensinar, ia lá e trocava de turma. Aí ele continuava com essa mesma história. Ai, porque não vai, porque não vai. E aí trocava de turma. E aí passava por todos os professores e, nossa, toda uma aula é diferente da outra, não conseguia entender nada. Então a gente resolveu padronizar todas as aulas. Então a gente pegou, sempre que a gente criava uma aula, a gente ia lá e mostrava para os outros professores e falava: olha, essa aula a gente vai fazer assim, 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 assado. Isso não queria dizer que os professores não podiam inovar, não podiam trazer coisas novas ou não podiam colocar a personalidade deles ali. Então, por exemplo, tinha uma professora que ela era assim, ela é viciadíssima em filmes, em séries, e ela sempre gostava de fazer referências ali. Enquanto tinha um outro professor que ele sempre foi apaixonado por outras culturas. Então, ela sempre ia lá e fazia referências a filmes e tudo mais e brincava com a turma dela desse jeito, enquanto esse outro professor sempre trazia curiosidades sobre outros locais e tudo mais, mas sempre utilizando a mesma aula, os mesmos slides, o mesmo livro, o mesmo ritmo de aula. Vamos começar com isso e com isso e com isso. Trazendo isso para a empresa, é só você imaginar os processos de uma empresa. Uma empresa ela deve ter os processos claros e definidos para todos os setores e todos os pontos de contatos. Então, assim, o que, que são os pontos de contatos? É como que um departamento vai se comportar em determinada situação e como que isso vai influenciar no comportamento dos outros departamentos nessa mesma situação. Então tem que ser tudo isso bem padronizado, bem escrito. Ah, Estela, então tem que ficar inventando regra e tem que. Não é sobre inventar regra, é sobre colocar ordem na casa. E não é sobre obrigar ninguém a fazer e a seguir coisas burocráticas, porque não tem que ser burocrático. Não tem que ser. Mas, para isso acontecer, os funcionários têm que saber todos os procedimentos, têm que estarem bem treinados e tem que, mesmo assim, haver o treinamento periódico ali com isso. E, acima de tudo, tem que ser incentivado a liderança dentro dos funcionários. Então, o seu funcionário ele tem que querer ser líder, mas não querer ser líder de apenas subir de cargo. Se quiser, tudo bem, se não quiser, tudo bem também. Não é sobre isso, como eu falei, liderança é um estilo de vida. Então, a partir do momento que você consegue ser líder de si, você não precisa depender do seu chefe que está ali. Então, se o chefe morrer, porque um dia vai morrer, e é uma outra pessoa assumir, claro, vão ter rotatividades, vão ter pessoas que vão estar saindo sim, vão ter clientes que vão sair, porque isso é normal de acontecer, é normal. Só que não vai ser aquele baque e ao mesmo tempo que sai, tem gente entrando. E é isso que tem que acontecer. Quando o dono de uma empresa morre, a empresa não pode morrer junto com o dono. E quem assumir tem que Nossa, ou falou dar uma tudo. cara nova ou tem que dar continuidade naquilo que estava sendo feito. E aí entra a questão.
vamos supor, a empresa dos sonhos tá ali, tem todos os processos definidos, bonitinho. Morreu o dono, né, o chefão, morreu e assumiu o filho dele. Aí vamos supor que esse filho, ele ainda não é um líder, né? Ele tá ali aprendendo, porque se ele é filho daquele cara, então ele sabe como que é a liderança, porque se aquele cara conseguiu fazer a empresa dar certo, quer dizer então que ele deve no mínimo ter um pouco ali desse aprendizado, né, desse estilo. Mas mesmo assim, saiu um funcionário. Às vezes aquele funcionário já queria sair. Às vezes aquele funcionário, a expectativa dele já não estava mais alinhada com a expectativa da empresa. E aquilo foi só o estopim, foi só o já que fulano foi, eu vou aproveitar também para ir, porque não vai ser a mesma coisa, ou até mesmo porque eu consegui uma outra oportunidade e tá tudo bem. O que não pode é sair um e sair outro e sair outro, sair outro e saindo todo mundo. E também entender por que que esse funcionário tá fazendo toda essa questão de, nossa, eu vou sair, não tem mais lugar aqui para mim, não vejo mais propósito. Saber conectar a questão do empreendedorismo, que a gente fala bastante, né? Quem Sim. trabalha em empresa, você, que, por exemplo, já deu aula, sabe como funciona ter um chefe ali, sabe que tem que se dedicar no seu emprego, se destacar, fazer a diferença, né? Então, por exemplo, quando você teve esse chefe que você falou assim, ó, eu ainda não terminei de falar, e ele depois teve essa mudança, isso é muito importante também. A atitude, a diferença que a gente faz na vida das pessoas para se tornar uma referência, né? Como a gente fala, não precisa ser famoso para se tornar uma referência. E, Estela, me conta aqui. Você já deve ter passado por vários perrengues, o pessoal adora ouvir sobre perrengue, mas eu queria saber um obstáculo que você teve que hoje é um diferencial seu. Então, talvez você passou por alguma coisa, que hoje faz parte da sua jornada, que você entende que é para você ser uma empreendedora melhor mesmo. Você tem algum acontecimento assim histórico para nos contar? Tenho muitas histórias, mas deixa eu pensar em uma que faça bastante sentido. Bom, já passei por algumas situações bem desagradáveis, sim, mas foram situações das quais eu passei por uma única vez e aí eu decidi que eu nunca mais ia passar por aquilo. E simples assim, acabou. Não, não vou mais aturar, não vou mais aceitar que isso aconteça comigo novamente. E desde então nunca mais aceitei e realmente nunca mais aconteceu. Situações que foram assim, aconteceu uma vez, mas assim que eu notei. Mas também tiveram situações da quais eu passei várias vezes e achei que não, eu aguento, eu aguento. E aí, como eu falei antes, né, tive um burnout. Mas eu acho que para minha vida como empreendedora, como a dona da Lefei, né? Eu acho que a parte mais importante foi ter passado esse um ano parada. Mais de um ano, né? Mas não foi muito mais de um ano, foi assim, um ano e um mês, mais ou menos. Ter passado esse período parada, sem conseguir fazer dinheiro, morando E sozinha, como que foi a sua tendo rede de apoio? faculdade. Como que foi Ai, minha essa rede de rede de apoio foi apoio? maravilhosa. Você vê que é super Maravilhosa, né? importante, né? Desde o momento que a Muito. gente decide ali uma decisão assim, nossa, eu preciso dar um tempo para cuidar de mim, até o momento que a gente abre uma empresa, toda essa rede de apoio, né? Como que você se Precisa. sentiu? Porque tem gente que realmente não tem essa rede de apoio, né? Que a gente vê ali que passa perrengue sozinho, vai aprendendo com os erros. Mas conta um pouquinho como foi a sua experiência. Ó, essa experiência de quando eu fiquei o tempo sozinha, ela foi assim. Eu já namorava com meu atual namorado. E aí ele falava, toda vez pra mim, ele falava, amor, por que que você aceita? Por que que você aceita isso, essas coisas? E ele falava isso, né? E na época eu ainda fazia terapia, e mesmo assim eu
passava por algumas situações, não eram coisas desagradáveis ao todo, né, em comparação a tudo que eu já tinha passado. Até porque o último lugar do qual eu trabalhei foi assim, o paraíso para quem é professor nesse ramo, né? Mas é porque eu já tinha passado por muitas outras situações que é aquela coisa, gotinha por gotinha, uma hora transborda, né? Então eu já tava no meu limite, mas eu pensava, eu já passei por isso antes, então eu consigo, até que eu não consegui. E aí, o meu namorado, ele já ficava falando isso pra mim. Até a minha mãe, eu nem morava com a minha mãe, nem moro com a minha mãe, na verdade. Mas ela falava pra mim, ela vinha na minha casa, olhava na minha cara e falava: Filha, sai desse emprego. E eu falava: Como que eu vou sair? O que que eu vou fazer se eu sair? E aí deu o que deu, né? Eu acabei saindo, não consegui ficar. E aí, esse um ano que eu fiquei parada, eu pedi ajuda pra minha mãe. Ela foi pagando a minha faculdade. Meu namorado também foi pagando algumas contas pra mim, ele pagava a minha internet. E a minha irmã pagava a minha conta de água e de luz. E eu tenho 5 gatas. Então, acabava que eles também Uma faziam doida, ali. né? Exato. Antes eu Mas dava eu conta. lembro quando a gente estava conversando, em relação à sua irmã. Vocês trocavam ali o que uma estava precisando, né? Foi onde tudo Sim, começou sim. ali na questão do brand. A sua irmã estava precisando, e aí foi quando você viu que você poderia fazer um pouquinho além do que você já fazia, né? Sim, a minha irmã, ela vende cosméticos além do serviço que ela tem, que ela trabalha CLT também. E aí ela precisava vender mais porque ela tinha acabado de ganhar um neném, né? O meu sobrinho agora ele tem 2 anos. Ela tinha acabado de ganhar o neném, então não é fácil você ter um bebê, ainda mais esse meu sobrinho que ele nasceu com alguns desafios ali, né? Por assim dizer. E aí ela teve que pagar muita coisa. Ele já com 2 meses já teve que fazer cirurgia. E não é em qualquer lugar que você arranja um cirurgião para bebê recém-nascido, né? 2 meses já ter que fazer cirurgia. Então, assim, foi um gasto do nada que ela teve que ter. E aí foi um dos meus primeiros projetos pro bono, por assim dizer, que eu fiz em relação à identidade visual. A minha gata Ah tá lá, os muito querendo gatos. falar aqui também. E aí, com essa minha irmã, eu criei, né, toda a identidade visual com estratégia de branding. Então, como que tinha que ser o tom de voz, qual que era a personalidade da marca dela, como que ela tinha que gravar os vídeos para poder fazer, como que ela tinha que agir nas comunidades, como que ela tinha que divulgar os produtos que vinham. Então foi uma coisa assim bem estruturada, coisa que demanda tempo, demanda pesquisa, demanda projeção, demanda tanta coisa, tanta Demanda, viu? Quando a coisa. gente fala sobre marca pessoal, ali o posicionamento, até corporativo, que envolve muito mais gente, demanda tempo, demanda a pessoa querer Demanda. aprender, né, Estela? Isso eu ressalto que assim, se a pessoa não identifica que ela precisa o valor do nosso serviço, não dá certo. A gente precisa estar ali em sintonia, né? Que a gente fala que é muito importante na hora de se conectar com o nosso cliente, desde irmã até o cliente, porque como você, eu também comecei com a minha família. Então, por exemplo, comecei cuidando da gestão de rede social da minha mãe, da minha sogra. E aí foi de indicação que a gente vai crescendo. Então, os cases ali que a gente comprova são de pessoas próximas, né? É onde tudo começa. E falando um pouquinho sobre onde tudo começa, a gente cuida bastante da nossa trajetória profissional, né? A gente fala que é importante a gente focar em soft skills, em posicionamento ali pessoal. Como que a gente está estruturando os nossos estudos, os nossos aprendizados, o que que a gente tem ali no currículo, formação acadêmica, né? Então, Estela, me conta um pouquinho ali, como que foi essa questão de estudo para você?
Além de aprender com a vida, que eu acredito que seja muito mais do que uma faculdade, uma escola que realmente vai te trazer para a área do empreendedorismo, principalmente, conta um pouquinho sobre essa trajetória sua, porque a gente quer entender como que chega a ser uma profissional de brand, né? O que que tem que estudar? Olha, tem que estudar muito sobre, assim, branding, ele é muito mais pesquisa do que design, ele é muito mais pesquisa do que qualquer outra coisa que as pessoas pensem que é, fazer uma logotipo aqui, pronto, branding. O meu tom de voz vai ser fofinho. Não, você tem que estudar muito, você tem que entender de arquétipos. E além, porque assim, não que você tenha que usar arquétipos sempre que for desenvolver alguma estratégia de branding, mas Para facilita quem tanto não a vida. sabe, o que que é arquétipo? Explica. Vamos lá. Arquétipos, vamos lá. Arquétipo, ele é como se fosse um estereótipo de marca, né? Então a gente tem o arquétipo do inocente, nós temos o arquétipo do esportista, a gente tem vários tipos de arquétipos, né? O aventureiro e tudo mais, então tudo depende. Então vai depender de qual que é o objetivo da sua marca, o que que a sua marca vende, como que o seu público se comporta. Então depende de tudo isso para você poder definir um arquétipo. E principalmente do público, porque não dá pra gente definir um arquétipo sem a gente saber pra quem que a gente quer vender. Então, assim, sobre estudos, vamos lá. Coisas importantíssimas. Primeira coisa importantíssima que todo mundo menospreza, mas que eu, por ser completamente de fora, porque quando eu comecei a faculdade de publicidade, eu não sabia nada. Eu comecei publicidade porque eu gosto de escrever e eu pensei, eu gosto de escrever, mas eu não quero escrever coisas, artigos, coisas sérias. Então eu não vou pro jornalismo, vou pra publicidade porque ali é criatividade. Então eu comecei a publicidade completamente sem intenção nenhuma. Então eu cheguei lá sem saber nada, enquanto os meus colegas de sala ou eles já trabalhavam como social media para alguma empresa, sempre já faziam ali alguma coisa. E uma coisa que todos eles menosprezavam foi o primeiro semestre. Por incrível que pareça. Porque o primeiro semestre, ele é teoria. Teoria, teoria, teoria. É tanta teoria que você pensa assim, pra que eu vou usar isso? Acontece que eu, por ter caído de paraquedas completamente, tudo que eu faço hoje em dia, a maioria eu aprendi no primeiro semestre da faculdade. Do qual a gente falou sobre signos, do qual a gente falou sobre economia criativa, do qual a gente estudou sobre projetos publicitários, só que a gente não fazia projeto publicitário, era tudo teoria do que era o projeto publicitário. Então, assim, coisas que a gente estudou psicologia do consumidor. E eram coisas que as pessoas ficavam, eu já trabalho na área, eu não quero saber disso, eu quero é criar, eu quero é fazer, quero fazer acontecer. E, gente, tem tanta coisa ali, você entender a teoria aplicada, na hora de aplicar, é bem Muda mais fácil. tudo. Muda tudo, tudo. E Estela, E você não falou somente sobre. isso. Rapidinho. Pode Não falar. somente isso, outra coisa que foi importante estudar empreendedorismo. Literalmente estudar empreendedorismo. Quando eu era professora, eu comecei dando aula de inglês, mas depois eu fui para outros conteúdos também, né? No final eu dava aula de inglês, de informática, de administração e de suporte técnico. Gente, eu sei arrumar um computador se ele quebrar, eu sei arrumar o celular se ele quebrar, entendeu? Eu faço? Não, porque era o que eu mais detestava ensinar, era esse. Mas enfim. E nas aulas de administração tinha incluso empreendedorismo. Então eu tinha que falar sobre administração, o que que é administrar, eu tinha que falar sobre empreendedorismo, eu tinha que falar sobre até mesmo contabilidade tinha. Eu detesto matemática e tinha questão de contabilidade. Eu tinha que ensinar como investir, eu tinha que ensinar como usar o dinheiro. Tudo isso eu tinha que ensinar, né? Só que era para adolescentes. Então, é mais simples de você ensinar adolescentes
coisas mais básicas. Então, aquilo, esse conhecimento, pelo menos, foi o básico para mim. Entende? E aí eu via, né? Como eu dava aula daquilo, eu entendia. Ok, tem isso que é o básico, mas eu sei que tem o intermediário e o avançado. Então eu tenho que ir atrás do intermediário e do avançado também para poder me aprofundar Exatamente. nesses assuntos. Então, empreendedorismo e também na faculdade a teoria aplicada ela é muito importante, muito importante. Mas principalmente se eu fosse ter que falar assim uma dica mesmo, um conteúdo para você se aprofundar e a fundo mesmo, não tem outra além de comportamento humano. Você tem que entender como que as pessoas se comportam, independentemente da área da qual você quer atuar, independentemente se você quer ter uma empresa ou não, independentemente se você quer subir de cargo ou não, entender o comportamento humano no geral, comportamento humano em sociedade, comportamento humano consumidor, tudo isso faz a diferença. Você começa a ficar ligeiro com algumas coisas, vou deixar assim, que as outras pessoas não estão ligeiras. E eu digo isso pelo meu próprio namorado. Ele às vezes se comporta de determinadas formas, da qual eu que estou de fora e que tive esses estudos, eu fico. Eu sei o que é isso, mas eu não vou falar pra ele, porque se eu falar pra ele, quem que vai consumir? Quem que vai se comportar assim? É legal estar de fora, aqui nos bastidores, vendo. Assim como eu também reconheço as minhas atitudes. Eu vou lá, faço uma coisa e eu fico, olha, eu estou indo para esse lado. Eu sei Uhum. exatamente aonde que isso vai dar. E Então, você o vê que é bom é importante, né, o comportamento humano quando a gente vai lidar com pessoas. Então, por exemplo, brand é tete a tete. Você precisa entender a história da pessoa, você precisa estar disposta a ouvir a história da pessoa, né? Então, é importante realmente a gente trabalhar nas soft skills ali. No nosso. Teve um outro episódio que a gente falou sobre trabalhar mais em si do que para a empresa, então se dedicar a nós mesmos, né? Então é importante, como a Estela falou, ressaltou sobre isso. E Estela, para a gente ir finalizando aqui, já agradecer pela sua presença, na verdade. A sua trajetória foi incrível, porque eu acompanhei tudo. Eu sou muito grata por fazer parte dessa história da Lefei. E sobre tudo isso que você me contou, eu queria saber o que te faz referência hoje. Assim como você citou o seu antigo chefe, o seu posicionamento, algumas situações que você passou, o que que te faz referência hoje, em trabalhar com brand como pessoa, em ajudar as pessoas, porque não precisa ser famoso para virar referência. Então eu queria saber como que você se tornou uma referência para nós. olha, acho que eu vou trazer de feedbacks que eu já ouvi de pessoas, né? Porque assim, eu gosto de ensinar. Eu saí da sala de aula, mas eu gosto de ensinar. Só que eu também gosto de branding. Então, pra mim, eu não tenho que ficar ensinando inglês, informática, eu tenho que ensinar o que eu gosto, né? Então, houveram algumas vezes das quais eu passei aulas, houveram projetos pro bonos, por exemplo. Atualmente, eu tô trabalhando com uma empresa de tecnologia, da qual são três meninos que acabaram de sair da escola e que simplesmente resolveram abrir uma empresa. Eu já ouvi essa história antes, né? Uma pessoa que acabou de terminar a escola e já abriu uma empresa. Já ouvi. E assim, são três rapazes que eles, desde muito cedo, eles mexem com essa parte de programação, mas que acabaram de sair da escola. É pensamento de ensino médio, é pensamento de não saber como gerir, não saber como fazer gestão de uma empresa, porque não consegue ainda nem arrumar o próprio quarto quando acorda de manhã, porque ainda não caiu a ficha que tem que arrumar o próprio quarto, porque ainda tá na mentalidade de adolescente, né? E aí eu gosto de pegar esses projetos assim, que são bem assim, sem nenhum. Como é que eu posso? Sem nenhum vício, por assim dizer, sem nenhum vício de
de trabalho, porque é mais fácil de lidar. E um feedback que eu sempre recebo disso é a forma como eu ensino, como é muito fácil e como na cabeça. Gruda na cabeça da pessoa. Esse ano eu fiz uma palestra no Dia da Mulher, voltada para mulheres, né? Como se posicionar dentro do mercado de trabalho, né? Utilizando branding a seu favor. E foi assim, foi um projeto do qual eu fiz para uma comunidade de mulheres chamado Bravas. Não foi a Cami dessa vez, foi o Bravas. E essa comunidade, as meninas que participaram até hoje, semana passada, na verdade, eu fui marcada em uma postagem da qual uma das meninas que participou comentou ali que lembrou daquela palestra e das coisas que eu ensinei em um post que ela viu. Enquanto tem outra pessoa também que ela me marcou em um post que ela fez há pouco tempo. E isso, sim, já passou o Dia da Mulher há muitos meses. E foram coisas que elas deixaram bem claro que aquilo fixou mesmo na cabeça delas e que elas realmente começaram a colocar em prática. E isso foi um pacto, né? Eu gosto de falar assim, foi um pacto que a gente fez no final dessa nossa conversa, de ó, a partir de hoje vocês vão começar a fazer isso, começar a se comportar de acordo com a personalidade de vocês, com tudo isso que vocês absorveram. E ter esse feedback, né, de que realmente aquilo fixa, que realmente as coisas passaram a melhorar, é o que faz com que eu seja a referência nisso. Ai, que lindo. E ouvir você falar isso, a gente também se preocupa tanto em como vai passar a mensagem para a pessoa, né? Será que ela realmente entendeu? Será que eu me conectei com ela ali de uma maneira que ficou fácil o entendimento para ela, dela entender sobre brand ou de qualquer outro assunto? Porque na hora de fazer uma palestra, a gente fala bastante sobre conexão. Não adianta a gente ter um material super rico e não saber falar com as pessoas, não saber passar a mensagem correta, explicar o seu conteúdo, vender o seu peixe, que é o mais importante ali, que no final do dia é o que importa, né? Para a gente poder fazer render. E, Estela, eu quero muito agradecer a sua participação no Pode Virar Referência. Assim como a Estela, a gente também tem mulheres incríveis se tornando cada vez mais referências em branding, vendas, em marketing, em empreendedorismo, que é isso tudo que a gente aborda aqui. Então, Estela, obrigada por participar. A gente vai encerrando o podcast, mas eu queria falar que se você teve um insight, quiser falar com a Estela, ela é super aberta a conversar. Então, assim, aproveita, né, Estela? Sou. E sou muito acessível. Exatamente. Então, assim, se você teve um insight, uma dúvida, até uma opinião sobre o podcast, a gente está aberto a dúvidas, feedbacks e até o próximo podcast, né? Obrigada, Estela. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigada também para quem acompanhou. E como a Júlia falou, né, o meu LinkedIn tá aí, tá aberto, só mandar mensagem. Meu Instagram também tá aí, tá aberto, só mandar mensagem para mim. Em algum momento eu vou ver. Eu adoro fazer isso, eu adoro marcar reuniões, eu adoro marcar chamada, eu adoro marcar de sair para conversar, principalmente se é para falar de branding, principalmente se é para ajudar alguém também, eu gosto bastante disso. Que, gente, não dá. Eu saí da escola porque eu não aguentava mais dar aula, mas dar aula não saiu de mim de jeito nenhum e nunca vai sair. Lindo. Quem dá aula nunca esquece, né? Eu, Nunca eu sempre esquece. ouço de professora. Minha mãe é professora, ela sempre fala: o ensinamento não sai da gente, né? Não sai. Mas tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para fazer mais entrevistas. Então, Estela, obrigada, viu? Tchau, tchau.